Tem dias que a gente acorda com mil planos na nossa cabeça e ao mesmo tempo uma vontade de se trancar no quarto e desligar o mundo lá fora. É aquela sensação de estar com um pé no acelerador e o outro no freio. Se você se reconheceu nesse cabo de guerra interno, respira comigo. As cartas de hoje explicam exatamente esse clima e o que fazer com ele. Bom dia, família! Hoje é dia 4 de janeiro de 2026, um domingo. Eu sou Emerson Magos Nexus e este é o Portal Nexus, onde eu traduzo as energias do dia com base nas minhas tiragens do tarô e no movimento dos astros. Já aproveita, aperta o sininho para não perder nada, me segue, salva, compartilha, dê o seu like e faça parte dessa grande família Nexus. Hoje o tarô trouxe uma história de 3 atos que parece até um roteiro. Nós temos o mago, o valete de ouros e o eremita para contar nossas histórias. São 3 arquétipos que juntos falam de começo, de aprendizado e daquele recolhimento que a gente sabe que é necessidade e não é fuga. O primeiro é o mago. Essa é a carta do puro potencial. É aquela figura clássica com a mão para o céu e a outra para a terra, e todos os elementos do tarô estão dispostos à sua mesa. A mensagem que o mago traz para nós é aquela mensagem que diz: tudo o que você precisa, você já tem. É sobre iniciativa, com inteligência prática, usar a sua palavra e o seu foco. Hoje, essa carta te pergunta: você tem as ferramentas, o que você vai construir com elas? E o recado é: nada de esperar o momento perfeito. O momento é agora, mas aquilo que você for fazer, faça com presença total e com originalidade, seja você mesmo, né? Valete de ouros vem para contar o segundo ato do nosso dia. Esse é o aprendiz que vem com as suas mãos sujas, que não é mestre, que conhece a sua posição de aprendiz. Ele também significa aquele projeto que é novo, a nossa skill que está sendo desenvolvida, aquele investimento de tempo que ainda não deu retorno, mas que vai. É a energia do passo a passo, a carta do Júnior que não tem medo de perguntar. Ela lembra que hoje não é dia de cobrar o resultado final. É dia de praticar, de errar devagar, de firmar a sua base. Nada de sair por aí pulando etapas. Nada de querer colher hoje o que ainda está sendo plantado para o futuro. Hoje, o dia favorece o estudo, os testes, favorece observar e favorece a curiosidade de perguntar para aprender. Fazer as coisas com cuidado, errar pequeno para poder acertar grande depois, com consciência. E o terceiro ato, finalizando a energia, é o eremita. Esse velho sábio é a nossa luz interior. A lâmpada que ele segura ilumina apenas alguns poucos passos à nossa frente. Então, não é hora de sair correndo. É aquela hora para que você enxergue com mais clareza os passos que você está dando. O eremita é a pausa necessária, o recolhimento estratégico. É o deixa eu pensar nisso, depois eu respondo. No mundo que glorifica produtividade, o eremita é a voz da sabedoria de desacelerar para não se perder nesse caos social. Ele não é a solidão por tristeza, é a solitude por escolha. Ele fala de escutar mais e falar menos, de filtrar os ruídos externos para poder ouvir aquilo que é essencial e que só vem do silêncio e que só vem de dentro de nós. Hoje, nem toda resposta vai vir de fora. Algumas só conseguirão surgir quando a gente desacelerar e andar com a própria lanterna acesa no meio do escuro. Juntas, todas essas cartas, elas não se contradizem. Elas se completam em uma sequência muito lógica. O mago diz assim:
Use o que você tem. O valete, esse garotão, diz pra gente: mas comece aquilo que for começar de forma pequena, aprenda fazendo. E o eremita, o nosso sábio, coroa, amigo, ele diz: e pause também, para poder iluminar o caminho à frente com a sua própria luz. É a fórmula do dia que se explica na nossa frente. Ação consciente, você não está parado, está se equipando, está aprendendo e escolhendo. É um convite para não queimar as etapas, mas também não ficar apenas na teoria. Hoje a dica é agir, sim, mas com consciência. Aprender, sim, mas sem pressa. E ouvir, sim, principalmente a si mesmo. É um dia ótimo para iniciar algo em silêncio, planejar melhor, estudar antes de se expor ao mundo e de dar um passo firme em vez de 3 passos apressados. Hoje não é sobre sumir do mundo, é sobre não se perder dentro dele. E olhando para o céu, esse clima ganha um reforço interessante. No céu, o Sol em Capricórnio ainda está aí, nos dando aterramento, disciplina. A lua cheia em Câncer, que segue até amanhã, vem iluminando emoções, lar, aquilo que nos nutre. E temos um aspecto bonito. A lua faz trígono com Netuno hoje. Isso traz um fluido de intuição, de compaixão e criatividade. É um dia em que um insight pode vir de um banho. Uma conversa com um amigo pode ter mais empatia. Uma ideia pode surgir até de um sonho. Mas Netuno também pode nublar um pouco a nossa consciência. Então cuidado para não fantasiar situações ou adotar o "deixa a vida me levar", como se fosse uma filosofia geral. Assim você se perde. Isso significa que você tem a capacidade de fazer. Nós temos, né? A paciência para aprender e a intuição para guiar cada um dos nossos passos. A armadilha para a gente hoje seria querer fazer tudo de uma vez só, na pressão de Capricórnio, e ignorar o chamado do eremita para descansar, para pausar, para sentir. Ou então, na vibe netuniana louca de ficar só no mundo das ideias, sem colocar a mão na massa. E nesse domingo, meus amados, o que fazer? Bem, faça uma lista curta. Quais são as minhas ferramentas principais hoje? Pode ser uma habilidade, pode ser um contato, pode ser um equipamento. 2. Dê um passo pequeno e concreto em algo que você está aprendendo ou iniciando. Use a energia do valete de ouros. 15 minutinhos de estudo ou de prática já vai valer muito para você. 3. Reserve um momento de silêncio de verdade. Nem meditação formal. Só ficar quietinho com seus pensamentos, de preferência sem tela. Olha o que o eremita está pedindo. A intuição fala com a gente no sussurro e 15 minutinhos passa rápido. O que evitar hoje? Evite a pressão de preciso fazer tudo de uma vez, tudo hoje. Você não tem as ferramentas, você tem as ferramentas, mas você não tem tempo. E o tempo é o seu aliado aqui, não é o seu chefe, não é o seu dono. Evite desconsiderar uma pausa como perda de tempo. O eremita é sábio, ele não é preguiçoso. Evite confundir a intuição fluida dessa lua com Netuno com aquela vontade de escapar das coisas. Se a ideia for boa, anota, mas testa ela no mundo real depois. A gente passa a vida achando que produtividade é barulho, é movimento, é mostrar serviço. Mas às vezes as coisas mais produtivas que você faz é parar, é esperar,
É olhar para aquelas ferramentas que você já tem, aprender uma nova peça com calma. É esperar a poeira da mente se assentar para você enxergar o caminho. Você não está parado, eu não estou parado. Está se armando de consciência. E no fim das contas, meu bem, essa é a única mágica que importa ser feita por nós. A gente não precisa correr para provar nada. A gente precisa caminhar com verdade, a nossa verdade. Eu espero que isso ressoe com você nesse domingo e se sim, me conta nos comentários. Salva e manda essa mensagem para aquela pessoa que precisa dela nesse domingo. E se você precisar de ajuda, eu tô aqui. Me procura. Vamos fazer um jogo e a gente entende o bloqueio do seu caminho. Eu, Magus Nexus, espero você aqui no próximo passo da nossa jornada. Se cuida, um beijo, boa semana.